Fala aí, meus feras! Como que vocês estão? Galera, de verdade eu espero que esteja tudo indo muito bem por aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. Muitas pessoas vêm até o meu Instagram perguntar quais são os requisitos mínimos, ou seja, qual é o mínimo de conhecimento que alguém tem que ter para começar a trabalhar como um programador, como um desenvolvedor de software, seja fazendo um estágio ou ainda já como um programador júnior ou até fazendo seus trabalhos freelances. E eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, perguntando por ideias de vídeos ou o que vocês gostariam que eu falasse aqui no YouTube. E um dos pedidos que eu recebi foi para que eu falasse detalhadamente sobre esses requisitos mínimos. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Então, para começar, vale destacar aqui que isso pode com certeza variar de empresa para empresa, de time para time, cada projeto, depende da intenção da empresa. Então algumas vão exigir mais coisas, outras vão exigir menos, e isso é normal. As coisas que eu vou falar aqui é o que eu penso, é a minha opinião, e é o que eu vejo acontecer na maioria das empresas, conversando com amigos meus que trabalham em outras empresas. É o que eu vejo em vários e vários processos seletivos que eu já fiz, e também o que eu vejo a minha atual empresa contratando, fazendo, e as outras que eu também já participei no processo seletivo de outras pessoas. O primeiro conhecimento básico que eu queria falar para vocês aqui é sobre o hardware de um computador. O que eu quero dizer com isso? É óbvio, você não precisa saber criar e fazer esse hardware, não é disso que eu estou falando. Mas você precisa saber como as coisas básicas de um computador funcionam. E o que são essas coisas básicas? Processador, placa-mãe, memória RAM, HD. Pelo menos isso você tem que saber. O que é cada um desses componentes, o que eles fazem, como cada um funciona. Um pouco de conhecimento de memória ROM também é interessante. Por que você precisa saber isso? Porque basicamente quando você está programando, quando você vai criar um software, você vai criar um sistema, o que você está dizendo é para aquela máquina, para aquele computador, o que ele tem que fazer. E ele vai se utilizar desses componentes, dessas peças, desse hardware do computador. Seja ele um computador pessoal ou seja ele um servidor. E aqui outro conhecimento que é muito interessante você ter é saber diferenciar o que é um servidor e o que é um computador pessoal. Você precisa saber isso. Voltando sobre os componentes, é legal você saber porque dependendo do seu sistema, daquilo que você vai programar, daquilo que você vai criar, seja ela uma função em algo já existente ou um sistema completamente novo, você vai estar utilizando desse hardware. Então você precisa entender como ele funciona para saber controlar ele e para que o teu sistema não abuse dos componentes, ou seja, não use tanta memória, não use tanto processamento. Quanto menos você usar, melhor, porque o seu sistema vai ser mais leve, ou seja, ele vai rodar melhor sem travamentos e sem dar problema para o usuário que está utilizando esse sistema. Então vamos lá, recapitulando: saber diferenciar um servidor de um computador pessoal, saber os principais componentes de um computador e como eles funcionam: processador, memória RAM, placa-mãe, HD, também conhecido como disco rígido, e memória ROM. Com o conhecimento de cada um desses componentes, já é possível e já é o básico que você precisa para criar um sistema que rode melhor. E aí, sabendo de tudo isso, um outro conhecimento que você precisa ter para você iniciar na carreira é um conhecimento sobre banco de dados. Toda informação que o seu sistema vai trabalhar, na maioria das vezes está em um banco de dados. Então é interessante você saber o que é o banco de dados, como ele funciona.
porque provavelmente o seu sistema vai se utilizar de um. Dentro desse conhecimento de banco de dados, você vai precisar entender como criar dados lá, como salvar esses dados lá, como remover esses dados de lá se necessário e também como atualizar um dado. Vamos supor que você tem um cadastro de clientes e tudo isso está armazenado ali naquele banco de dados do teu sistema. Suponha que você tem dentro desses dados o endereço da pessoa, então nome, sobrenome, telefone e o endereço dela. E essa pessoa trocou de endereço. Você precisa ir lá e atualizar esse mesmo registro que você já tem dessa pessoa, esse mesmo cadastro, e fazer uma modificação ali, colocando o endereço atual. Então essas 4 operações você precisa saber. Essas 4 operações vão estar em tabelas, se for um banco de dados relacional. Então, quando você for estudar o banco de dados, você vai ver que existe 2 tipos diferentes. Um que é relacional, baseado em tabelas, e um que não é baseado em tabelas, ou seja, é um banco de dados não relacional. O mais interessante você aprender, o básico que você precisa, é o relacional. O outro você pode aprender depois. E aí, sabendo como funciona essa criação de tabelas dentro do banco de dados, como é a relação entre elas, não é à toa que se chama um banco de dados relacional, como você relaciona cada uma, e sabendo essas operações de criação, atualização, remoção e como salvar ali, isso já é o suficiente para você começar. Estudando esse banco de dados, você vai aprender sobre SQL, que é a linguagem necessária para você conseguir manipular esse banco de dados relacional. Então você vai ter que criar esse conhecimento. Quando você for aprender a criar tabelas e a manipular esses dados, a deletar, a salvar, atualizar, você vai fazer isso através de SQL. Então, dentro desse conhecimento de banco de dados, já está englobado um pouco de SQL. Se você souber fazer essas operações, saber ler esses dados também é importante, ou seja, os dados estão lá e você sabe como buscar e mostrar esses dados, tudo isso utilizando SQL já é o básico que você precisa saber. Vai muito mais a fundo do que isso, tá, galera? Esse é o básico necessário para você iniciar a carreira. Você precisa ter pelo menos uma ideia e uma noção sobre isso. E aí, um outro tópico que você precisa de conhecimento básico é saber diferenciar front-end de back-end. São 2 coisas diferentes, tá bom? E você precisa saber diferenciar elas. Então, estude o que é back-end e o que é front-end. E aí, quando você for se tornar um desenvolvedor, você pode ser um desenvolvedor back-end, você pode ser um desenvolvedor front-end, ou ainda você pode ser um desenvolvedor full stack, que é o que trabalha com as 2 coisas ao mesmo tempo. Então as carreiras de desenvolvedor que existem hoje, elas são muito ligadas a back-end e a front-end, e elas são normalmente de sistemas web e também de sistemas mobile, que são sistemas para celulares, e web, claro, para internet. A maior gama de vagas no mercado hoje é para isso, mas nós também temos vagas para inteligência artificial, análise de dados e esse tipo de coisas que estão mais voltadas para o back-end também. Mas assim, é importante você saber esses 2 conceitos. E aí, sabendo esses 2 conceitos, escolha um para você começar a aprender, a se aprofundar melhor. Você vai escolher daí uma linguagem de programação. Você precisa saber pelo menos uma linguagem de programação. Claro, aqui você não precisa saber tudo da linguagem, você não precisa saber todos os códigos existentes, o que cada coisa faz, tá bom? Você precisa saber o básico. E o que seria esse básico? É você saber utilizar essa linguagem de programação para se conectar com um banco de dados do teu sistema e aí jogar informações dentro dele, manipular informações dentro dele e retornar, ou seja, mostrar para o usuário final essas informações. E aí, se você souber fazer isso, criando uma tela, se for para desktop, ou criando uma página na internet,
ou se você decidir fazer aplicativos de celulares e quiser ir para essa área, sobre criar as telas no celular, no aplicativo de celular, utilizando a linguagem de programação, que pode ser qualquer uma, tá, galera? Pode ser Java, JavaScript, entre outras. E dentro dessa tela você montar um formulário, ou seja, uns campos de cadastro de cliente, por exemplo, igual eu falei anteriormente. Então, nome, sobrenome, CPF e o endereço da pessoa. Aí o usuário final vai lá, preenche esses dados, clica num botão para enviar, e aí esses dados são salvos dentro do banco de dados, melhor. E aí você conseguindo fazer isso, você consegue utilizar essa linguagem de programação para criar uma outra tela ou uma outra página na internet, onde você consegue mostrar todos esses dados que estão salvos lá no teu banco. Tudo isso utilizando a linguagem de programação que você escolher. E você mostra lá. E aí mostrando, se eu conseguir selecionar esses dados e aí fazer alguma alteração neles e conseguir atualizar esse registro no banco, show de bola. E por último, você conseguir mostrar nessa tela ou nessa página da internet um botão em cada um dos cadastros de cliente para deletar isso, e você clicar nesse botão de delete e remover isso, excluir isso do banco de dados, perfeito. Esse é o conhecimento mais básico que você precisa ter para você conseguir entrar na carreira e não ficar perdido como estagiário ou como um programador júnior. E é isso que eu considero mais importante saber quem está começando. Você sabendo fazer isso, que é uma operação que se chama CRUD, ou mais aportuguesado CRUD, igual eu estou escrevendo aqui. E aí, CRUD basicamente são essas operações que eu já mencionei. Tá? Então é um sistema que faz basicamente isso, é um CRUD. Você pode pesquisar aí no Google, você vai entender melhor o que é, mas basicamente é justamente o teu sistema fazer essas operações de cadastrar, criar esses dados através de uma tela e criar e colocar isso no banco de dados, mostrar esses dados, dar a opção de atualizar ou removê-los. E aí, indo um pouquinho mais além, é interessante você saber o protocolo HTTP, que é um protocolo muito utilizado na internet. A internet é muito regida por esse protocolo HTTP. Então, você saber como isso funciona, seja você sendo um desenvolvedor web, um desenvolvedor back-end ou front-end, ou um desenvolvedor mobile, né, de aplicativos de celulares, ou até de outras coisas, é muito interessante, muito importante, isso é muito cobrado, que você tenha esse conhecimento. Porque essas operações, se for feitas por um sistema web ou ainda um sistema mobile, vai estar se utilizando, fazendo uso desses protocolos. Então é muito legal saber. Esse protocolo basicamente é o conjunto de regras que é utilizado para fazer a comunicação entre sistemas através de uma coisa chamada API, ou API em inglês. E aí esse é o último tópico que eu quero falar aqui para vocês. Entender o que é API. Isso é muito legal, muito importante, porque seja você escolhendo o caminho do front-end ou do back-end, você provavelmente vai se dar de cara com APIs. Seja fazendo o uso delas apenas, consumindo uma API, ou criando APIs. Normalmente o front-end faz isso consumindo, e o back-end é quem cria as APIs, mas ele também pode ser consumidor de APIs, tá? O próprio back-end. Então é interessante você saber o que é isso e quais os tipos de protocolos podem ser usados por APIs, como o REST, por exemplo. Se você tiver que escolher um, eu falo para você entender o REST, como está escrito aqui.
Então, galera, acho que esse é o conhecimento que eu considero mais básico, o mais importante que vocês tenham. É claro que aí nós podemos ir um pouco mais a fundo e entender sobre arquitetura de sistema, sobre metodologias de criação, sobre design patterns, que são padrões de criação de projetos no nível técnico, saber sobre testes, ou seja, como testar esses sistemas. Tudo isso são conhecimentos que também tem a parte básica e depois a parte mais aprofundada, mas que eu acho que dá para se aprender quando você já começou uma carreira como estagiário ou até como programador júnior. Saber fazer esses testes, saber como funciona toda a parte de segurança de um sistema e tudo mais. Tem muitas outras coisas muito importantes. É muito legal entender sobre redes, tá? Para saber sobre como um computador se comunica com o outro, como funciona a internet, como essas coisas, essas redes funcionam, que você está de uma maneira ou de outra fazendo a utilização de uma rede. Mas isso dá para se aprender ao longo do caminho, enquanto você está estudando numa faculdade, enquanto está fazendo algum curso, seja ele técnico ou um curso livre, seja ele online ou presencial, e durante o seu trabalho na empresa e tal. Então, para começar, os tópicos que eu disse até API, eu acho muito importante e o básico que você tem que ter. Se você falhar em algum desses tópicos, eu acho que fica mais difícil e mais complicado você iniciar a carreira como um programador e como um desenvolvedor. Lembrando aqui que quando você estiver estudando linguagem de programação para fazer essas operações que eu disse com o banco de dados, criar essas telas e fazer tudo isso, você vai precisar saber estrutura de dados. Você não precisa ser um mestre nelas, mas você precisa ter um conhecimento básico sobre o que é uma estrutura de dados e o porquê se utilizam elas. De novo aqui, seja você indo para um caminho back-end, front-end ou mobile ou qualquer outro. Quando você for iniciar, não necessariamente você vai ter que já ter escolhido um desses caminhos, tá bom? Você tendo o conhecimento básico de cada um deles, o que é cada um deles, você pode iniciar em um e depois ir para outro, depois migrar e ir testando. Então não se preocupe com isso. Precisa saber os conceitos e como essas coisas estão ligadas. Então quando eu estou falando aqui sobre linguagem de programação, o conhecimento que eu estou dizendo sobre estrutura de dados já está embutido em linguagem de programação, tá bom? Talvez se eu não mencionasse estrutura de dados aqui, vocês não iam saber que teria que estudar elas. Mas precisa. Basicamente, como você vai utilizar um array, como você vai utilizar um vetor, uma lista. E tudo isso você vai ver quando estiver estudando linguagem de programação para fazer as coisas que eu já falei aqui. É só você pensar que, por exemplo, para você pegar os dados de várias pessoas diferentes que estão cadastradas, quando você for buscar isso no banco de dados, essa consulta ali e trazer para a tela ou para a página da internet ou para a tela do teu aplicativo, você vai trazer isso em algum formato, ou seja, você pode trazer vários dados de uma vez, você não vai trazer um único por vez, você pode trazer uma lista de clientes. Uma lista de clientes é uma estrutura de dados, está se utilizando de uma estrutura, certo? Então você precisa saber o que é estrutura de dados, justamente porque você vai estar utilizando isso. Você está fazendo ou desenvolvendo esse sistema. Galera, eu tentei ser o mais claro que eu podia aqui, eu tentei utilizar o menos possível de termos técnicos. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ajudado vocês a entender o que vocês precisam estudar para começar a carreira, o que eu considero mais importante que você saiba já para ser um estagiário, já para ser um programador júnior, sem ficar perdido. A carreira é muito mais profunda do que isso, envolve
um zilhão de outras coisas, é muito mais complicado do que isso. Mas para iniciar, para fazer coisas básicas, coisas pequenas e coisas até que dão bastante dinheiro, você tendo esse conhecimento já é muito legal, muito interessante, muito à frente de muitas pessoas que não fazem a mínima ideia de nada disso. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu curtir, põe o like aí, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você discorda, se você concorda, se você já tem algum conhecimento, né? Diz aí pra mim, eu tô sempre lendo todos os comentários, respondendo todo mundo. Se você tem alguma pergunta, pergunte, eu vou te responder também aqui. Quero muito saber a tua opinião, saber a sua história, então é muito legal. Eu curto demais essa comunidade que estamos criando aqui em volta desse canal no YouTube. Então eu só tenho a agradecer a vocês demais, espero ajudar a cada vez mais. Por último, não menos importante, não esquece de me seguir no Instagram. Lá eu sempre abro caixas de perguntas, onde eu estou respondendo vocês sempre. Então você pode achar dúvidas que você tem e são muito interessantes que outra pessoa já perguntou, ou até fazer a tua própria pergunta. E também pode falar comigo diretamente numa DM. Eu tento responder todo mundo lá, eu sempre respondo. Às vezes não de imediato, porque claramente eu tenho o meu trabalho, a minha família e tudo mais, mas eu sempre respondo vocês ali. Então me segue no Instagram para você saber mais de mim também, da minha vida e todas essas coisas. Pode me adicionar no LinkedIn, eu acho muito legal, uma rede super profissional e às vezes eu posto algum artigo ou alguma coisa e então não deixa de me seguir lá no LinkedIn também. Vamos nos conectar. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!